Fala galera da segunda série, professor Bruno aqui. Primeira coisa, né? Saudade de vocês aí, espero que a gente retome as aulas e esteja juntos em breve. Mas enquanto isso, vamos de aula à distância, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trigonometria e sobre alguns detalhes que talvez na videoaula anterior vocês possam ter ficado com algumas dúvidas, que normalmente elas acontecem. Então eu vou aproveitar para fazer algumas coisas hoje aqui, mais para tirar algumas dúvidas, beleza? Uma questão que vai aparecer aí com uma certa frequência é a respeito de ângulos em relógio. Então, vamos fazer 3 casos aqui, começando do mais tranquilo. Imagina isso aqui, né? Qual é o ângulo que ele forma aqui quando o relógio marca 9 horas? Quando ele marca 9 horas, os ponteiros estão alinhados com os números. Então, o ângulo que eu vou ter aqui é um ângulo reto. Por quê, né? Eu tenho aqui entre 9 e 12, 3 espaços aqui da minha circunferência. Lembra que um relógio tem 12 ponteiros, no caso 12 números, né? E o ângulo da circunferência é 360. Quando eu divido por 12, cada pedaço desse aqui vale 30 graus. Quando eu junto os 3, eu vou formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse é o cenário ideal, né? Quando o horário é inteiro, digamos assim. Mas e quando é, por exemplo, 9 e 15? O 15, o ponteiro está de fato alinhado com o 3 aqui. Mas aqui no 9 ele já passou do 9 um pouco. Ele não está mais na direção do 9. Se ele estivesse na direção do 9, seriam 180 graus. Mas ele não está. E aí a gente tem que parar para analisar uma situação aqui e pensar no seguinte, ó. O ponteiro dos minutos, quando ele dá uma volta inteira, ele vai percorrer 360 graus em 60 minutos. Já o ponteiro das horas, nos mesmos 60 minutos, ele só se desloca de um número para o outro. Então ele só percorre 30 graus, ok? Então se eu quero encontrar qual é esse ângulo todo aqui, concorda que aqui eu já tenho 30, 60, 90, 120, 150. Está faltando esse pedacinho aqui, ó. Para descobrir esse aqui, eu tenho que descobrir em 15 minutos quanto esse ponteiro das horas já andou. Então eu tenho que fazer uma regra de 3. A regra de 3 está aqui, ó. Se eu ando 30 graus em 60 minutos, quantos graus eu vou andar em 15 minutos? Se você já está mais ligado aí, né? Percebe que esse aqui é um múltiplo de 4, é só dividir 30 por 4. Se não, a gente pode fazer a multiplicação cruzada aqui. 6x igual a 45. Eu vou chegar então que o x vale 7,5. Tá? Só que 7,5 não é o valor que está em cima. Por quê? O ponteiro estava alinhado aqui e se deslocou 7,5 graus para cima. Então o ângulo que sobra aqui, teoricamente, é 30 menos esse 7,5. Então o ângulo que está aqui nesse pedacinho, 30 menos 7,5, 22,5. Mais os 150 que eu tinha antes, eu vou chegar então no ângulo de 172,5 graus. Beleza? Então, se você tiver deslocamento de ponteiro, você vai ter que usar uma dessas duas informações para fazer a regra de 3 e encontrar esse deslocamento. Um último exemplo aí sobre relógio, e a pergunta que eu me faço é para que esses caras ainda usam esses relógios, né? Que é tudo digital agora, mas vamos lá. 7:22. Então aqui eu tenho o ponteiro das horas, ele já passou do 7 um pouquinho, e o ponteiro dos minutos também já passou do 4 um pouquinho. Então nesse caso eu vou ter que encontrar dos dois. Aqui eu já tenho 30, com mais 30, 60, mas está faltando esse pedacinho e esse pedacinho. Aí aqui tem uma regra que, primeiro pensando no ponteiro dos minutos, tá? Se o ponteiro dos minutos anda 360 graus em 60 minutos, se eu dividir isso aqui por 60, concorda que eu chego em 6 graus por minuto? Se eu chego em 6 graus por minuto, e aqui ele já passou do 20, 2 minutos, ele já andou aqui 12 graus, porque para cada minuto são 6. Então o que vai sobrar aqui são 18 graus. E agora pensando aqui no 7, se o ponteiro já andou 22 minutos, mas agora eu estou no ponteiro das horas, eu vou de novo para uma regra de 3 aqui. Se eu quiser usar a mesma ideia de simplificação aqui, ó, simplificar por 30, eu tenho 1 grau a cada 2 minutos. Se eu andei 22 minutos, esse cara aqui então fazendo uma regra de 3 mais simples, né, eu vou encontrar que essa variação aqui é de 11 graus. Beleza? Por causa dos 22 minutos.
Ali eu tive que descontar, porque ele já tinha passado e eu estava contando o ângulo de cima. Aqui ele passou, mas eu estou contando o menor ângulo, que é o de baixo. Então esse valor aqui eu vou, na verdade, somar com o que eu já tinha. Se eu já tinha 60, mais 18, mais esse 11 que eu encontrei aqui, eu vou ter um ângulo de 88 graus. Beleza? Praticamente todas as questões de relógio a gente consegue resolver desse jeito aqui. Beleza? Agora vamos relembrar algumas coisas da aula passada. Qual é o valor do seno de 120? A gente estava acostumado a trabalhar com os ângulos de 30, 45 e 60. Mas a gente sabe que esses ângulos têm simétricos nos outros quadrantes. Esse quadrante aqui, se eu quiser encontrar o simétrico, eu faço 180 menos alfa. Aqui eu faço 180 mais alfa. Aqui 360 menos alfa, sendo alfa o ângulo do primeiro quadrante. Se eu sei que o ângulo de 120 está no segundo quadrante, 180 menos quem que deu 120? 180 menos 60. Então, o alfa é 60. O seno de 120, então, ele vai ter o mesmo valor que o seno de 60. Resta saber se vai ter o mesmo sinal. A gente viu lá que o seno é esse eixo aqui, ó, o eixo Y. Então, se eu pegar um ângulo, por exemplo, de 60 aqui, o seno vai ser positivo. Se eu pegar o 120, que também está desse lado aqui, ele continua sendo positivo. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. O seno de 60 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Eu posso fazer a mesma ideia trabalhando o cosseno de 330. 330 é um ângulo do quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, 360 menos quem deu 330? 360 menos 30. Nesse caso, então, o alfa é 30. O que eu tenho que fazer aqui agora? Se eu sei que o ângulo é 30, o cosseno de 30 é 1 sobre 2. Ok? Se o cosseno de 30 é 1 sobre 2, o cosseno de 330, que está no quarto quadrante, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Então, também vai ser 1 sobre 2. Beleza? Então, vamos analisar mais algumas situações aqui. Seno de 31 é maior do que o cosseno de 59? A gente sabe que quando você tem ângulos que são complementares, o cosseno de um é igual ao seno de outro. Então, isso aqui é verdade? Não, né? Isso aqui é falso. Eles são iguais. O seno de 70 é maior do que o cosseno de 30? Se você parar para analisar aqui, né? Seno de 70. 70, quando você vai pensando no ângulo aqui, né? Ele está subindo. Vamos dizer que ele esteja aqui assim, ó, 70 graus. O 30, se você olhar, ele é referente a um ângulo de algo que esteja aqui assim. Só que o 70 tem como complementar o 20. Onde é que estaria o 20 aqui? O 20 estaria um pouco abaixo do 30. Então, se você der uma olhada nesse desenho, quando eu pego o seno de 70, ele é igual ao cosseno de 20. Se ele é igual ao cosseno de 20, ó, o cosseno de 20 aqui é um número próximo de 1. O de 30 está um pouquinho menor. Então, o seno de 70, de fato, é maior do que o cosseno de 30. Isso aqui é verdadeiro. E o cosseno de 250 é igual ao cosseno de 110? Se você olhar, a soma dos dois dá 360. Então, eles são suplementares, quer dizer que eles têm o mesmo valor. Só que tem que olhar se tem o mesmo sinal. 250 está no terceiro quadrante. O cosseno no terceiro quadrante é negativo. 110 está no segundo quadrante. Se você pegar e olhar aqui o 110, o cosseno também é negativo. Mesmo sem saber o valor de nenhum dos dois, eu posso dizer que eles são iguais. Beleza? E aqui, se eu tenho que o cosseno é menos 4 sobre 5 e ele é um ângulo lá no terceiro quadrante, qual é o valor do seno? Aqui é para aplicar aquela fórmula seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E aí é só desenvolver, né? Então eu vou ter aqui seno ao quadrado é igual a menos 4 sobre 5 ao quadrado, vai dar 16 sobre 25. O que eu faço aqui? Passo a fração para o outro lado, tiro o MMC.
Tirando o mínimo aqui, eu vou chegar em 25 menos 16, que dá 9. Aí se eu tirar a raiz disso aqui, né? Tirando a raiz, eu vou ter 3 sobre 5. Só que esse 3 sobre 5 pode ser positivo ou negativo. Por quê? Eu estou falando de uma raiz. Terceiro quadrante. No terceiro quadrante a gente sabe que o seno é negativo. Então a resposta para isso aqui não vai ser 3 sobre 5 positivo, vai ser 3 sobre 5 negativo. Beleza, galera? E para finalizar, a gente vai fazer uma análise aqui de simplificação, que a gente vai usar bastante em alguns exercícios aí. Aqui eu tenho cosseno de π menos x dividido por cosseno de 2π menos x. Não precisa se assustar. O que acontece aqui ele está usando os ângulos em radianos. Se você tem um pouco de dificuldade para trabalhar com termos, digamos assim, sem substituir valor por letra, nesses casos de simplificação você pode fazer isso. Então eu vou fazer eles aqui normal, depois eu dou uma ideia de como faz substituindo. O que acontece aqui π menos x. O que significa isso? O π, aqui em ângulos, ele vale 180 graus. Então é 180 menos o ângulo alfa, o ângulo x no caso aqui. Se você pensar nisso aqui, concorda que eu posso escrever isso como sendo o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. No primeiro, ele é positivo. Então, esse cara é o cosseno do primeiro quadrante, só que negativo. Aqui embaixo eu tenho o cosseno de 2π menos alfa, ou menos x no caso. Esse cara aqui é um ângulo do quarto quadrante. Se ele é um ângulo do quarto quadrante, no quarto quadrante o cosseno é positivo. Voltando para o primeiro quadrante, ele também vai ficar positivo. Então eu posso trocar isso aqui por isso, sem perder, no caso, o efeito de resultado. O que acontece quando eu divido duas coisas iguais com sinais ao contrário? A divisão disso aqui dá menos 1. E complicou, professor. O que você pode fazer então? Escolhe um valor para x. Nesse caso aqui, sem problema. Imagine que x vale 30 graus. Tá? Então eu vou colocar que x é igual a 30. Como é que ficaria isso aqui? Ficaria cosseno de 180 menos 30 dividido por cosseno de 360 menos 30. Isso aqui é cosseno de 150 dividido por cosseno de 330. Lembra que o cosseno de 150 ele tem o mesmo valor do cosseno de 30, só que trocando o sinal? Então isso aqui é menos cosseno de 30. E o cosseno de 330, lá no primeiro quadrante, não é igual a 30 exatamente, porque os dois são positivos? Então, cosseno de 30. O resultado, menos 1. Então, você pode fazer desse jeito aqui, ou desse jeito aqui, trocando os valores. Não tem problema, não. Quando você pegar os casos maiores, assim, mais complicados, eu até sugiro que você troque de fato. Então, vamos manter aqui, 30 graus para o x. Então, eu tenho seno de 180 mais 30. Deixa eu colocar o resultado direto aqui, 210. Aqui eu vou ter 3 senos de 180 menos 30, que é 150. E aqui embaixo eu vou ter cosseno 180 sobre 2, 90, menos 30, 60. Agora aqui eu só preciso organizar esses caras. Por quê? Seno de 210, lá no primeiro quadrante, esse cara está no terceiro. Então ele é 180 mais alguma coisa. Voltando então, o x vai valer 30, que é o mesmo x que a gente escolheu aqui, né? Então, seno de 30. Terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, quando eu volto para o primeiro quadrante, esse cara não é exatamente igual ao seno, ele é igual a menos seno de 30. Seno de 150, ele é um ângulo que está no segundo quadrante, ele é positivo, porque é um seno. Então, voltando para o primeiro, continua positivo, seno de 30. E esse cosseno aqui? Esse cosseno a gente tem que lembrar da ideia de complementar. Lembra que ângulos complementares têm o mesmo valor? Então, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Subtrai aqui em cima, vai dar 2 seno de 30 dividido por seno de 30. O resultado disso aqui é 2. Eu sei que ainda pode ficar um pouco confuso algumas coisas aí, qualquer coisa vocês vão me mandando e-mail, vão tirando dúvidas, vamos resolvendo as questões juntos. Um abraço, até a próxima, galera. Fiquem com Deus, é isso aí.